A seleção brasileira venceu o Haiti, era o que precisava, agora está bem encaminhada a classificação. Mas será que o Brasil já mostrou que ele pode vencer qualquer seleção da Copa e está competindo para ser campeão? Então vamos pensar sobre isso e o vídeo aqui é para falar sobre esse jogo. O Brasil acabou ganhando de 3-0 do Haiti e vamos pensar em tudo que aconteceu nessa partida. Primeiro, é interessante a gente olhar esse desenho aqui. Isso aqui são as zonas do campo em que o Brasil mais dominou. Esse domínio é onde o Brasil mais teve a posse de bola em relação ao adversário, né? Onde está azul, o Brasil teve mais bola do que o Haiti. Onde está cinza, foi meio a meio. E onde está vermelho, teve o Haiti. Se você for ver, não tem muita posse de bola do Brasil aqui, ó. Na verdade, é mais do Haiti. E normalmente um time, quando ele ataca bastante, ou quando ele tem bastante domínio de bola, ele normalmente vai ter mais posse aqui também, às vezes mais aqui também. Na área, nem sempre. É curioso que o Brasil tem mais aqui também, mas eu vou falar sobre isso. Mas você vê como o Brasil era um time que rodava bastante a posse de bola aqui nessa zona do campo para acionar os atacantes. Qual que é a ideia do Brasil? Ter um time com pontas bem rápidos, atacando por dentro, ou pelas costas, principalmente pelas costas da defesa, né? Normalmente fazendo diagonais assim, e esses jogadores nessa área do campo aqui lançando. O Ancelotti monta uma seleção brasileira com esse objetivo. Mas o Brasil, para poder ter esse espaço, ele não vai ter a posse de bola o tempo todo. Em alguns momentos o Brasil ficava com menos bola, né, ficava sem a bola, esperando aqui, enquanto o Haiti ficava trocando passes aqui, esperando roubar a bola e acionar esse espaço aqui nas costas. Então o Brasil não é um time que vai dominar pela posse, não vai dominar territorialmente o jogo. É um time que vai tentar ser bem vertical, agressivo e marcar os gols nas chances que tiver. Porque quer usar o campo e o espaço com o Vinícius, com o Rafinha principalmente. Rafinha é um problema que eu já vou falar depois, mas tem jogadores bem rápidos no ataque para acelerar nas costas da defesa e atacar. Só que para você fazer isso, você precisa desse espaço. Então, se o Brasil trocasse passes por aqui, não ia ter tanto esse espaço. E aqui a gente vê claramente o posicionamento do time para fazer isso. Esse aqui é o Brasil, esse é o mapa de passes do Brasil, e aqui fica claro o Cunha de falso 9. O Cunha entrou nesse jogo, né, ele tirou o Igor Thiago, que era o jogador que estava jogando mais adiantado aqui, e ele jogou com o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ele voltava, ele apoiava o lado esquerdo quando a bola estava mais do lado esquerdo, o lado direito quando a bola estava mais do lado direito, e o Brasil ia construindo a jogada, né? O Casemiro ficava aqui mais na base junto com os zagueiros, os laterais iam subindo e descendo de acordo com as jogadas. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor isso no campinho, mas foi claramente um Brasil de falso 9, com esses dois jogadores aqui, o Rafinha e o Vini, prontos para atacar as costas da defesa sempre que fosse possível. E funcionou. Acho que no primeiro tempo funcionou muito bem. No segundo tempo, o time começa um pouco mais devagar. O Brasil foi mais devagar no segundo tempo, tirou um pouco o pé de. Não vou dizer de divididas, mas tirou um pouco a aceleração do jogo. Acho que desconcentrou um pouco também. É aquela coisa, né? O Rafinha saiu machucado no primeiro tempo. Não sei se isso pesou na cabeça dos outros jogadores também, sobre dar uma arrancada a mais, alguma coisa a mais e poder se machucar. Tanto que quem era reserva e foi entrando no jogo foi entrando bem. Né? O Endrick entra e faz um gol, depois ele é anulado. O Martinelli entra bem, acerta o travessão. O Ryan, que entra no fim do primeiro tempo, também entra bem, porque agora o Ryan ali tá disputando uma posição ali naquele espaço. Então, teve alguns jogadores que foram entrando e foram bem no segundo tempo, mas o Brasil tirou um pouco o pé. Teve algumas mudanças no jogo do Haiti também que complicaram um pouco o jogo do Brasil. Mas, de certa forma, não mudou tanto assim. O Brasil só que tirou um pouco o pé de algumas jogadas, então acho que o jogo ficou mais igual e o Brasil não ampliou o placar. E essa daqui é a saída de bola do Brasil, que teve uma nova dinâmica e funcionou. Só que assim, olha só esse posicionamento aqui. O time do Haiti bem posicionado em um 5-4-1 bem claro. Só que olha todo o espaço que esse jogador do Brasil tem com a bola. O time do Haiti, ele pensou que ia valer mais a pena, né? Fazia mais sentido. O time jogar bem compacto, bem fechadinho, com três zagueiros. Tanto que mudou, jogou de 4-4-2 na estreia. Esse jogo foi 5-4-1. Para tentar fechar esses espaços aqui e depois roubar a bola e contra-atacar. Só que não deu muito certo. Primeiro que o Brasil tinha essas movimentações, então quase sempre tinha alguém livre. Que nem aqui você tem 4 jogadores do Brasil contra 4 do time do Haiti. Só que se esse jogador aqui vem andando nessa direção, aí ficam 5 contra 4 e com os jogadores brasileiros tendo ainda mais qualidade do que o time do Haiti. Então fica uma desvantagem muito grande para o time do Haiti. E o Brasil teve uma boa saída de bola nesse jogo? Teve, principalmente no primeiro tempo quando ele não foi pressionado. Só que daí a saída de bola não pressionada acaba sendo algo, não vou dizer fácil de se fazer, mas acaba sendo algo muito mais tranquilo, obviamente, né? Porque o time do Marrocos pressionava melhor e tinha os encaixes de marcação mais perigosos. Tudo bem que ele até deixava os dois zagueiros livres, mas ele tinha os pontas marcando os laterais, né? E os volantes bem marcados ali também. Então, naquele jogo o Brasil teve muito mais dificuldade. Nesse nem tanto, mas também tem a ver com o adversário. E aqui fica bem claro o Matheus Cunha voltando aqui, ó. E aqui tá um pouco mais pela esquerda porque a bola tá aqui. E o que o Brasil fazia? Defendia em 4-4-2. Aqui você tem o Vini, que tem o Matheus Cunha, tudo. Aqui não tá tão claro o 4-4-2, mas tudo bem. É mais para mostrar que o time do Haiti, organizando em 3-2 aqui, o Brasil ficava no seu campo, esperando para roubar a bola e contra-atacar. E é assim que o Brasil vai fazer os gols no jogo, o primeiro e o segundo. O terceiro é um pouco diferente, o Brasil troca um pouco mais de passe e tem um passe por cima do Paquetá
achando o Vini nas costas da defesa. Teve alguns passes assim no jogo, principalmente do Paquetá, alguns do Casemiro também, de outros jogadores. Mas era um Brasil que estava jogando para atacar nas costas. E o Haiti deu esse espaço que o Brasil precisava. Primeiro que não marcou a saída de bola do Brasil. Segundo que subia o time e dava todo o campo para o Brasil correr. E quando os duelos eram na velocidade, era na recomposição do Haiti, o Haiti não tinha capacidade de segurar o Brasil e o Brasil foi aproveitando. Então, o jogo do Brasil era um jogo que tinha dois adversários com diferenças técnicas bem evidentes, né? O Brasil em relação ao Haiti. E mais do que isso, o jogo ficou favorável para o Brasil porque o Haiti fez a partida estrategicamente, principalmente no primeiro tempo, do jeito que o Brasil queria. Então, o placar de 3-0 no primeiro tempo foi construído até que naturalmente. O Brasil nem fez lá um super primeiro tempo. As coisas foram funcionando porque o jogo foi indo em direção do que o Brasil queria. E tinha um encaixe que eu achei curioso, eu achei relevante desse jogo e que eu acho que o Brasil pode repetir em alguns momentos. É esse aqui, ó. Esse jogador 17 aqui, o Jean, ele é um jogador que o Haiti buscava muitas vezes para sair jogando e o Matheus Cunha ficava marcando ele de perto. Tanto que no lance do gol, o Matheus Cunha vai roubar a bola dele. Então, o Matheus Cunha, até mais ou menos a metade do campo ali, a metade ofensiva do campo, né? Ele ficava marcando de perto esse jogador. Porque o time do Haiti provavelmente ia tentar jogar com ele. E se tentasse, ele podia roubar a bola ali. E se não tentasse, é um jogador a menos para jogar, né? Então, às vezes o Brasil não ficava em 4-4-2, como você pode ver aqui nesse lance, porque ele tá mais perto desse jogador. Aqui o Jean, no caso, tá aqui, porque ele trocou com o 10 aqui. Então ele tá um pouquinho mais para cá. Mas, enfim, ele marcava esses jogadores aqui na saída, que a ideia era exatamente essa, impedir um pouco da saída de bola. O Brasil até subiu pressão em alguns momentos, ela não funcionou tão bem. A marcação de bloco médio funcionou melhor do Brasil no jogo. E aqui, ó, é o lance do gol, né? Olha ele roubando a bola do 17 aqui, do Jean. Ele vai tocar aqui no Bruno Guimarães, que vai lançar o Vini, e o Matheus Cunha vai estar dentro da área para fazer o gol. Então, eu achei esse encaixe bem interessante pro jogo e foi decisivo, né? E aqui, uma jogada que o Brasil fez pouco no primeiro jogo, e que eu acho que o Brasil precisa fazer bastante, e que ele sabe fazer muito bem, e é capaz, não só pela capacidade dos jogadores que tem, como não é uma jogada assim tão difícil de ser ensaiada e trabalhada numa seleção que está numa Copa do Mundo, então você não precisa criar jogadas tão complicadas assim, que é essa jogada de diagonal curta. Diagonal, curta ou longa, né? As diagonais, que são essas corridas mudando de posição, correndo nas costas da defesa, né? O posicionamento desse jogador aqui, ó, ele tá em direção a esse lado aqui do campo, né? Então, se o passe entrar nesse intervalo aqui nas costas dele, ele vai ter muita dificuldade de marcar, porque ele tem que girar todo o corpo e ir em direção à bola. O Vinícius sabe disso, o Matheus Cunha também sabe, então eles fazem essa dinâmica. Por isso que chama diagonal, né? Normalmente as diagonais são movimentos diagonais dos jogadores, saindo de dentro para fora ou de fora para dentro dos atacantes. O Vinícius sabe fazer isso, o Rafinha, o Matheus Cunha, quase todos os atacantes do Brasil sabem fazer isso. E esse lance aqui, que é o lance do segundo gol, fica muito claro. Que a bola vai no Vinícius, o Vinícius dá esse passe, o Matheus Cunha sai na cara do gol e faz o gol. Então, o Brasil fez melhor isso nesse jogo. Tudo bem, teve espaço para fazer isso também, mas quando fez bem e marcou o gol. Assim, teve o lance do terceiro gol também teve isso, mas é uma diagonal mais longa, um lançamento mais por cima. Mas esse aqui fica bem claro esse movimento e essas vantagens que o Brasil tá levando aqui. Mas por outro lado também, você pode dizer, poxa, mas o cara não tá mal posicionado aqui, esse jogador? De certa forma tá, né? Porque do jeito que ele tá, ele pegaria a bola se o passe do Vini fosse por aqui. Mas o Vini, que é o Vini, é inteligente e sabe dar esses passes, ele não vai dar o passe ali. Então ele tá num posicionamento em que ele tá claramente entregando todo esse espaço aqui pro Vinícius passar essa bola. E é exatamente isso que ele faz, sai o gol. E aqui, eu acho que foi bem legal a gente ver o Vini Júnior decisivo de novo. E também o Paquetá. Eu acho que os dois foram bem no jogo. O Vini Júnior foi decisivo, participou dos 3 gols, então ele tá fazendo o que ele sabe fazer melhor na seleção brasileira. E o Ancelotti entende isso, tá fazendo ele ser decisivo. E o Paquetá, ele tem um papel importante, porque a seleção brasileira ela tem muitos jogadores de acelerar e de bolas no espaço. O Paquetá, ele é mais bola no pé, é mais equilibrar um pouco o jogo. Ele não chega a ser um ritmista, de ditar todo o ritmo do jogo, mas ele é um jogador que norteia o ataque. Então ele escolhe qual vai ser a velocidade do ataque, por onde o Brasil vai atacar, se vai ser uma bola mais longa, mais curta, vai ser mais rápido, mais devagar. Então ele consegue fazer um pouco isso e nortear mais ou menos onde vai ser o ataque. Tanto que todos os gols que o Brasil fez nesses 4 últimos jogos, né, os 2 amistosos e os 2 jogos de Copa do Mundo, toda vez que o Brasil faz um gol com mais de 4 passes, a bola sempre passa pelo Paquetá. Então é um jogador extremamente importante e acho que ele não vai sair do time e o Vini está sendo mais decisivo. E uma coisa que eu acho que pode ser decisivo para você é seguir o canal. Aqui eu sempre falo sobre futebol, sempre olhando o lado mais estratégico, para analisar com mais calma o que está acontecendo no futebol, por que as coisas são do jeito que são e para onde elas podem ir de acordo com o que a gente consegue analisar, vendo jogo a jogo, pensando mais do que só no óbvio do que está ali, olhando mais os detalhes do jogo. E eu também faço vídeos no PFQL, você pode acompanhar lá também. E o Rafinha, como é que ficou o Rafinha, né? O Rafinha teve um problema na coxa no fim do primeiro tempo, ele sai do jogo e a CBF confirma que ele tem uma lesão e ele vai ficar fora. Por quanto tempo, se é do restante da Copa,
não dá pra saber, é bem provável que ele não jogue contra a Escócia. E daí quem joga no lugar dele? Nesse jogo entrou o Ryan, no último jogo o Luiz Henrique entrou e jogou um pouquinho, e tem o Endrick também. Eu acho que essas são as opções, e eu tô em dúvida se ele vai mais pelo Ryan ou pelo Luiz Henrique. Por quê? Eu não sei se ele colocou o Luiz Henrique no segundo jogo, porque já tava 2-0 e ele queria testar um pouco mais do Ryan, ou se ele acha que o Luiz Henrique foi mal em outros jogos, ele tá agora apostando mais no Ryan. Não sei, mas eu acho que ele vai num dos dois. E o Endrick, tem um problema do Endrick jogar ali, que é ele voltar fechando espaço pela direita. O Endrick não que ele não saiba fazer isso, mas ele não é tão acostumado a fazer esse tipo de situação, porque ele é um jogador que não volta tanto pelo espaço direito para recompor uma linha de meio. Normalmente ele fica mais na linha de frente. Tanto que no jogo, quando ele entra, ele no primeiro momento fica na frente junto com o Vini e depois junto com o Martinelli. Então ele é um jogador que não volta muito. Pode ser também que o Ancelotti use o Martinelli na direita. Não duvido. É plausível, é uma possibilidade. Ele gosta muito do Martinelli e o Martinelli entrou bem no jogo. Eu gostei da partida que ele fez, só que ele entrou pela esquerda, né? Então fica essa dúvida aí se ele pode usar o Martinelli na direita. Eu diria que tem 40% de chance do Ryan, 40% de ser o Luiz Henrique e os outros 20% de ser o Endrick. Eu não tô apostando tanto no Endrick. Não que eu não goste dele e tudo, mas é mais pela lógica que o Ancelotti tem mostrado nos últimos jogos e pelo tipo de jogo que cada um deles entrega. Então o Brasil que entrou em campo entrou nesse 4-4-2. Para atacar, o Vini Júnior vinha pela esquerda, o Rafinha pela direita, o Matheus Cunha ficava aqui circulando como falso 9, Paquetá mais por aqui, Bruno Guimarães mais por aqui, Casemiro, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos. Vou botar o time do White um pouco mais para trás aqui, para mostrar um pouco melhor como foi o posicionamento do Brasil. O White até mudou a formação, né? O White jogou o primeiro jogo em 4-4-2, nesse ele foi no 4-5-1. Mas o que acontecia? O Brasil tinha o Casemiro mais próximo aqui dos zagueiros, o Danilo mais por aqui e o Douglas Santos por aqui. O que acontecia? Quando o Brasil estava criando as jogadas por esse lado, o Matheus Cunha caía mais para cá. E daí você tinha basicamente esses 4 jogadores aqui para criar a jogada. E o Douglas, mais do que o Danilo, tinha a possibilidade de subir e às vezes trazer até o Vini mais por dentro, ele ficava na amplitude. Às vezes trocava também, o Vini vinha mais para cá e ele mais por dentro. Nesse jogo, o Douglas Santos acho que foi melhor que o Danilo e teve mais liberdade para atacar que o Danilo. O Danilo, do outro lado, tinha o Bruno Guimarães fazendo a mesma coisa parecida, uma coisa parecida com o Paquetá, o Matheus Cunha também caindo mais para cá, daí ficava esses 4 aqui, só que dificilmente o Danilo abria mais pelo lado. Ele fazia isso muito pouco, normalmente era mais o Rafinha aqui. Por mais que o Rafinha às vezes até viesse por aqui, fizesse uma jogada nas costas da defesa, o Danilo não necessariamente está aqui. Então foi um time um pouco diferente de movimentação de cada lado, mas muito por causa das características de cada jogador. O Casemiro nesse jogo participou de algumas jogadas ali, desarmou algumas jogadas, mas ele não foi tão exigido quanto ele foi no jogo contra o Marrocos. E o Matheus Cunha, alguns momentos, até empurrava um pouco mais a defesa, às vezes voltava um pouco mais, mas ele teve uma participação bem interessante. Acho que essa nova dinâmica do Brasil deu mais possibilidade do Brasil fazer jogadas de passe, jogadas de terceiro homem, apoios e progressões no campo. Acho que melhorou a possibilidade do Brasil jogar. No outro jogo, quem mais fez progressões foi o Douglas Santos. Nesse jogo já foi o Paquetá. Porque eu acho que quando o Paquetá joga na direita, por ele ser canhoto, eu acho que o jogo dele fica um pouco mais fechado de opções. Eu acho que ele se entende melhor jogando por aqui, porque mesmo que ele esteja de costas, ele domina com o pé esquerdo em direção mais clara para o gol, né? Se ele ficar num posicionamento um pouco de lado, assim, em relação. Por exemplo, ele está aqui de costas em relação a essa linha lateral e vai receber com esse pé aqui, que é o pé mais longe, se a bola vier nesse caminho aqui, né? Você faz a bola sair daqui e vir para cá. Então o pé que está mais para cá é o pé esquerdo. Então se ele dominar orientado para esse lado, ele está mais natural do que se ele fizer o contrário, né, com o pé direito. Então isso acho que ajuda um pouco ele a ter um jogo um pouquinho mais rápido, a perder menos a bola, que é exatamente assim que ele perde a bola no lance do Marrocos, e o jogo com ele progredir um pouco mais. Então acho que essas são mudanças que melhoraram o time, mas agora eu fico na dúvida, né, porque o Rafinha não deve jogar, e daí quem que vai entrar aqui? Mas eu acho que mesmo entrando o Ryan ou o Luiz Henrique, acho que não muda tanto assim o posicionamento, a postura do time em campo, não. Acho que o Ryan ou o Luiz Henrique vão ficar bem abertos aqui, mais ou menos como o Rafinha fez também. O que muda um pouco as ideias da seleção, porque o Rafinha é um jogador mais experiente, que apesar de ter muita gente que não gosta dele na seleção, ele é um jogador que é realmente importante, ele é um dos jogadores que mais participou de gols na última temporada europeia, então é uma perda significativa para o Brasil, mas acho que o Brasil tem outros jogadores que podem jogar ali, mas é curioso como esse lado direito o Brasil perdeu o Militão, Wesley, Estevão, o Rodrigo de repente poderia jogar aí também, agora o Rafinha. Então esse lado direito da seleção brasileira tá um problema para o Ancelotti. Primeiro que às vezes tem oscilação de resultado, né? Oscilação de desempenho dos jogadores ali, e também porque tá todo mundo machucando, né? Então um problema para o Ancelotti, mais um nessa posição que ele vai ter que resolver, pelo menos pro próximo jogo. Depois disso, não sei se o Rafinha volta, mas fica essa dúvida aí. Então, dá para dizer que o Brasil foi realmente testado, que a gente tem uma seleção brasileira que vai enfrentar qualquer seleção da Copa e pode ganhar de qualquer uma?
não dá pra saber ainda. Acho que o Brasil ainda tem bastante coisa pra encaixar. E o primeiro tempo e o segundo tempo passaram imagens um pouco diferentes. No primeiro tempo, o Brasil teve campo pra contra-atacar, campo pra atacar. Foi muito bem. Teve pouca pressão na saída também, então aproveitou isso daí pra organizar o jogo. Então, o primeiro tempo ficou muito claro como o Brasil com o Matheus Cunha funciona. E eu acho que o Brasil precisa ter o Matheus Cunha no time principal. Não, sei lá, não precisa ser só ele ali, de repente um modelo com ele e o Igor Thiago. Acho que agora é um pouco menos provável, mas de qualquer forma, a partida do Matheus Cunha é muito boa. E todas as vezes que a seleção brasileira fez jogos melhores com o Ancelotti, tinha o Matheus Cunha. Ele é um jogador muito bom, ele talvez não tenha tanto refino técnico e que isso pareça tanto pro torcedor, até que o torcedor talvez não conheça tanto o jogo dele, mas ele tem bastante participação em várias fases do jogo, bastante leitura sem bola, atacando e defendendo, então acho que ele é muito importante para esse time, eu acho que ele precisa jogar. E o segundo tempo, quando o Brasil foi um pouco mais pressionado com bola, quando o Brasil viu os meias mais encaixados em marcação, quando o Haiti saía bem da pressão que o Brasil fez, não gostei tanto da marcação-pressão do Brasil nesse jogo, e o Brasil foi menos ligado no jogo, o Brasil cometeu alguns erros, sofreu um pouco ali, então ficou uma sensação assim de que o Brasil venceu, não convenceu tanto assim, e que o Brasil precisa ser mais testado, entre aspas, né? Porque não dá pra dizer que tá sendo testado porque tá dentro da Copa, né? Já tá competindo pra valer. Mas a gente ainda não tem tanto parâmetro de até onde esse time pode chegar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou sugerir pra você que você me siga nas redes sociais também. Meu Instagram é @seixas.comentarista. Lá tem uma análise do jogo do Brasil. Eu acabei fazendo aqui também, mas lá você pode ver alguns outros detalhes que eu não falei aqui. Tem uma análise do Harry Kane, os posicionamentos que ele faz. E tem a análise dessa diagonal aqui que eu falei nesse vídeo, mas ali tá mais explicado como ela funciona. A França faz isso muito bem, e o Brasil fez nesse jogo contra o Haiti, mas acho que o Brasil pode até aprimorar um pouquinho melhor isso, mas acho que é algo bem interessante pro Brasil usar e fazer nos jogos. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!